E aí, galera, mais uma aula de matemática. A nossa primeira aula sobre expressão algébricas versus expressão numéricas. Nós vamos fazer um comparativo para tentarmos entender a diferença entre uma expressão algébrica e uma expressão numérica. Expressões numéricas, vocês já estudam lá nos anos iniciais. Sexto ano, quinto ano, um pouquinho no quarto ano. Expressão algébrica não, é o nosso assunto. Só que para entender as expressões algébricas, eu preciso primeiro lembrar o que são expressões numéricas, que é a nossa aula de hoje. Nós temos aqui ao lado algumas expressões que ao longo dessa aula nós vamos aprender a diferenciar o que é uma expressão algébrica de uma expressão numérica. Vamos lá. Primeiro, expressão numérica. Rosângela, numérica me remete a número. É isso? Exatamente. Numérica tem a ver com número. Então, meu amigo, expressão numérica é aquela que só tem número. E, lógico, os sinais. Mas nós temos que seguir algumas regrinhas. Ó, lembra aquela história de parênteses, corchetes e chaves? Pois é exatamente isso, olha só. Tá aqui as nossas regras. São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações são feitas. Primeiro, nós temos os sinais mais, menos, vezes e dividir. Olha só. Em qualquer expressão numérica, quando eu falo mais, menos e vezes, quem ganha? O vezes. Entre o vezes e o dividir, quem ganha? Gente, quem vier primeiro. Entre o mais, o menos e o dividir, lógico que o dividir é que faz primeiro. Agora, se aparecer isso daqui, parêntese, colchetes e chaves, ele aparece nessa ordem. Parêntese dentro do colchetes, colchetes dentro das chaves. Então, resolve primeiro o parêntese, depois o colchetes, depois a chave. Isso é uma regrinha que vocês já estudaram, ó. Sim, Rosa, mas isso eu já sabia. Todo mundo aqui já sabe o que é uma expressão numérica. Eu quero saber o que é uma expressão algébrica. O que são expressões algébricas? Primeira coisa que ela tem que ter. Álgebra vem de letras, então a primeira coisa que ela tem que ter é letras. Que letras? Qualquer uma. Lembra que aqui no sétimo ano eu disse para vocês que história de X não é mais sinal de vezes? Vezes é um pontinho. Porque o X agora é uma letra. O X, o A, o B, o C, o M, o N, o P. Não interessa qual letra você vai usar. Mas ela também pode ter números. Ou não. Pode ter letras, pode ter números. E ela também tem sinais para separar os termos. Sinal de mais, de menos, de vezes, dividir, potência, raiz quadrada. Ela pode ter todos esses números. Agora, se ela não tiver letra, ela não é algébrica. E a definição dela diz o seguinte. Números e sinais. São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. Nós vamos ver exatamente isso. Em que situações eu uso essas letras, essas expressões algébricas e não numéricas. Olha, expressões algébricas. Primeira dicasinha que eu dou para você. Nas expressões algébricas temos letras e números. As letras, como é que eu chamo? Gente, a letra é chamada parte literal. Parte literal, que vem de letra. Já os números são os conhecidos como coeficiente numérico. Então, letra, parte literal. Número, coeficiente numérico, porque vem de número. Entenderam? A parte literal, que é a letra, ela pode ser chamada de variável, de incógnita, de desconhecida. Normalmente é chamada de incógnita. Mas se eu quiser dizer assim, qual a parte desconhecida da expressão? Qual a incógnita? Qual a variável?
Qualquer forma está correto. O coeficiente numérico é um número já conhecido. Porque, na verdade, essa variável é um número, só que ele é desconhecido. Por isso que ele é chamado de incógnito. O que é uma coisa incógnita? Que eu ainda não sei quem é. Já o coeficiente numérico, ele é uma coisa que eu já conheço. Então, eu posso dizer que a expressão algébrica tem duas partes. Uma conhecida e outra desconhecida. Ah, Rosângela, agora eu entendi. Pois, vamos aos exemplos, para a gente saber se realmente compreendeu. O nosso primeiro exemplo diz assim. Por que é que eu quero mostrar para vocês em que situações eu uso essas expressões algébricas? Onde é que elas estão presentes? Aí você diz assim, o dobro. Ah, Rosângela, para, o dobro eu sei que é 2. Maravilha, então vamos colocar aqui, o dobro é 2. Mas isso é uma expressão numérica. Exatamente, agora se eu disser assim, o dobro de um número. Ah, é 5, é 6, é... sim. Mas eu sei que é esse número, ele é uma coisa conhecida ou uma coisa desconhecida? Desconhecida, exatamente. O dobro, eu sei quem é, que é 2, de um número. Eu não sei, então eu uso uma letra e o sinal de vezes desaparece. É assim, é 2 vezes x, mas eu coloco apenas 2x. O sinal entre uma letra e um número vai ter sempre o sinal de vezes. Vamos a mais um exemplo. Um número. Somente isso, sim. Quando eu não sei quem é uma variável, é uma desconhecida, então um número eu uso uma letra qualquer. Gente, aqui, normalmente, a maioria das vezes, o livro só usa a letra X. Mas eu posso usar o A, o B. Fora o X, ele costuma usar o X, o Y e o Z. Essas três. Ou então A, o B, o C. Às vezes ele usa o M, o N e o P. Mas a variável mais utilizada é o X. Vamos a mais um exemplo. Expressões algébricas, nossas operações. A quinta parte de um número. Olha, aqui muita atenção, preste atenção. Toda vida que você ouvir a palavra parte. A terça parte, a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, a sétima parte. A palavrinha parte é uma fração. A quinta parte de um número dividido por 5, se fosse a quarta parte. Um número dividido por 4. E a gente representa sempre em forma de fração. Vamos a mais um exemplo de expressões algébricas. Um número, gente, um número. Eu sei quem é esse número? Não, Rosângela, eu uso uma letra. A. Mais, eu boto o sinal de mais, então mais 6. Um número, ó. Um número A. Mais 6. Gente, é só você escrever o que está dizendo. Vamos mais um exemplo. Um número. X ou A ou B. Um número A. Menos 20. Eu boto um número. Vou fazer de novo aqui. Um número menos 20. Vamos a mais um item. Ele diz assim, o quintuplo de um número. Olha, quando você ouve a palavra quadruplo, quintuplo, sextuplo, septuplo, tem septuplo, tem a palavra tuplo, você vai fazer multiplicando, diferente de a quinta parte, que é uma fração. Então você bota 5, o quintuplo de um número, eu não sei quem é, eu chamo de x, mais 2, então fica o quintuplo de um número mais 2. Rosângela, calma aí, e se fosse o contrário? Ele me desse a expressão para que eu tivesse que escrever. Vamos ver então como é que fica. Nesse caso. Descubra a expressão algébrica. Descubra a expressão. X mais 2. Como é que eu faço? Ó, tu vai escrever. X, tu sabe o que é? Não, então tu coloca um número. Aí tu coloca o mais, a palavra mais. E o 2, a palavra 2. Tem como fazer mais um exemplo para ficar mais fixado? Tem sim, vamos lá, mais um exemplo. Das expressões algébricas. Descubra a expressão x traço 4, fração. Ei, Rosângela, fração tem que usar a palavra parte. Exatamente. A não ser que seja por 2, que é a metade, em vez da palavra parte. Então, a quarta parte, porque está dividindo por 4, a quarta parte de um número. A quarta parte de um número.
Para fazer mais um? Sim, pois não. Vamos lá, mais um item. Esse daqui tá diferente. Ó, você faz assim. A quarta parte de um número, a quarta parte que é representando dividido por 4. A letra de um número, o sinalzinho de menos e a palavra 6. Vamos a mais um exemplo de expressão algébrica. 3x menos 10. Rosângela, anteriormente você disse que 3 é triplo. Então, você coloca o triplo. O x eu escrevo de um número. O sinal de menos, a palavra menos. E a palavra 10, o triplo de um número menos 10. Você vai escrevendo passo a passo, número a número. É escrever como ler isso daí. Só que em vez de ser na expressão algébrica, você está escrevendo na expressão numérica. E agora vamos à nossa revisão. O que foi que nós vimos hoje? Que expressão numérica é aquela que só tem números. Expressão algébrica, Rosângela, calma, não é só isso não. É aquela que tem número e operação. Maravilha. E a algébrica, ela tem número, ela tem letra e ela tem operação. Isso é o que caracteriza a expressão algébrica. Vimos também que as letras são chamadas de parte literal. Os números, coeficiente numérico, exatamente. Nós vimos também que a parte literal, a letrinha, é chamada de variável, incógnita, desconhecida, e que eles estão presentes em expressões, em equações. Quando eu digo assim, a sexta parte de um número, sexta parte é dividida, então é x sobre 6, ou a sobre 6, ou b sobre 6. Se eu digo um número diminuído de 10, aí eu digo a menos 10. Se eu disser assim, escreva como se lê 2A mais 3A. 2A mais 3A. 2, dobro. A de um número. Mais acrescido ou somado. Ou simplesmente mais. Então, dobro de um número mais 3. O triplo. E o A é a mesma letra. Então, eu digo o dobro de um número mais o triplo de um número. Rosângela, se fosse letras diferentes, aí você dizia assim, o dobro de um número mais o triplo de outro número. Gente, é somente isso. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Por favor, encarecidamente, não deixem de fazer a atividade. Resolva a atividade, ela é bem pequena, ela é apenas 4 questões. E, gente, não esqueça de posteriormente estar fazendo a correção. Eu só não tenho correção quando é quiz. Mas sendo qualquer outra atividade, eu estou sempre postando o vídeo com a correção. Então, fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.